Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá. Nós estamos aqui hoje para mais um episódio do quadro do nosso canal intitulado Pílula Penal. Vejam aqui o nosso quadro Pílula Penal e nós temos aqui um fundo novo do nosso canal Professora Gisele Mendes do YouTube que nós estamos inaugurando hoje. Pois bem, no episódio de hoje do quadro Pílula Penal, em que nós explicamos alguns fundamentos dogmáticos do direito penal em relação a algum assunto, algum tema interessante da atualidade, nós vamos narrar o caso do jogador do Santos Futebol Clube, Robinho, e do seu colega Ricardo Falco, que recentemente foram condenados pela Corte de Cassação Italiana de Roma por violência sexual coletiva contra uma jovem albanesa, que teria acontecido no ano de 2013, também na Itália. Vejam bem, em linhas gerais, o caso implica um abuso sexual coletivo, um estupro coletivo, que é incriminado pelo Código Penal italiano e que aconteceu, segundo esse tribunal, que já em terceira instância condenou o jogador Robinho e seu colega Ricardo Falco, ou seja, já estão efetivamente condenados de maneira irrecorrível pelo tribunal italiano, por um abuso sexual, um estupro coletivo acontecido numa boate, num café de Roma, durante a comemoração do aniversário de uma jovem albanesa que então fazia 23 anos. E ela alega que foi violada, então, por essas pessoas, por Robinho e seus colegas, de forma coletiva, o que é muito mais grave, né, o chamado estupro coletivo, que nós já tratamos aqui no canal Professora Gisele Mendes do YouTube. E isso levou, finalmente, a um processo que se arrastou aí por muitos anos. Nós temos já 9 anos de processo, né? Tanto na primeira instância quanto na segunda instância em Milão. O Robinho e o Ricardo Falco foram definitivamente condenados e agora, na Corte de Cassação, que é o último recurso que tinha o jogador contra a decisão que aconteceu em Milão, ele foi condenado novamente e também o Ricardo Falco. Foram condenados, então, por abuso sexual coletivo contra esta jovem albanesa, na época com 23 anos, hoje já tem 32 anos. Ela participou de todos os atos do julgamento até o final, Robinho não compareceu. Por quê, pessoal? Robinho está no Brasil. Robinho tem 37 anos nos dias de hoje e está no Brasil. E o que acontece, então, estando ele no Brasil? Ele foi efetivamente e definitivamente condenado por um tribunal italiano, como nós já sabemos, e dentro do direito penal, então, nós trabalhamos com a ideia, né, com o Instituto da Extradição, quando se trata do julgamento, da punição e do cumprimento de pena que o Estado requer a outro, né, onde ele está residindo, onde ele tem nacionalidade. Então, vamos ver. Robinho foi condenado pela Corte de Cassação Italiana de Roma, definitivamente, e a Itália pode requerer ao Brasil a extradição de Robinho para que ele vá cumprir a pena neste país. É claro, trata-se de um brasileiro cometendo um crime em território estrangeiro. Então, pelo princípio da territorialidade, aplica-se na Itália, como também no Brasil, a lei italiana a tudo que aconteça no seu território. E mesmo quando agentes estrangeiros cometam um crime, como foi o caso do Robinho e restou definitivamente comprovado, né? Mas Robinho é um estrangeiro, Robinho está no Brasil. Então, o que acontece é que para aplicação e execução efetiva dessa pena, é só o Instituto da Extradição que poderia autorizar mesmo o cumprimento da pena lá na Itália. O que é o Instituto da Extradição, pessoal? É o instituto pelo qual um Estado estrangeiro requer a outro Estado também soberano o envio deste condenado ou deste delinquente, alguém suspeito de um crime, para o julgamento, punição ou execução da pena, como é o caso do Robinho, segundo os seus próprios tribunais. Isso pode ser requerido por estados, a outros estados, por acordos de extradição, enfim, assuntos que dizem respeito ao direito internacional, ao direito penal internacional. Mas o Brasil tem também suas regras de direito penal internacional, e nesse caso, relativas à extradição, elas estão no artigo 5º da Constituição Brasileira, dentro dos direitos e garantias fundamentais do indivíduo. Ou seja, o Brasil, tendo acordos de extradição, pode sim extraditar qualquer pessoa, mas desde que não seja um brasileiro nato. Ou seja, se um outro estrangeiro que cometeu um crime na Itália em qualquer lugar venha se refugiar no Brasil, tendo esse acordo, ele pode honrar este acordo de extradição e de reciprocidade, que são cláusulas que costumam estar nos tratados de extradição entre os diferentes países soberanos, porque ele entrega o estrangeiro e, tendo necessidade futuramente o Brasil de julgar, de condenar, de executar a pena de um estrangeiro que esteja escondido na Itália ou qualquer outro país, o Brasil vai requerer o cumprimento deste acordo de extradição e a cláusula de reciprocidade, enviando então esse estrangeiro para o cumprimento da pena no Brasil. O problema é quando se trata de nacionais, pessoal, ou seja, pessoas que estão refugiadas no seu próprio país de origem, no país de onde elas são naturais.
Aí nós entramos nas exceções, não é? Então, é o Instituto da Extradição, que a gente acabou de entender como acontece, ele comporta algumas exceções. Então, nós vamos colocar aqui o artigo 5º, o inciso 51 da Constituição Brasileira, onde estão os direitos e garantias fundamentais da pessoa humana, que diz assim: nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, é a exceção da exceção, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Vejam só, existe uma lei específica que nós já vamos comentar também. Nenhum brasileiro nato será extraditado. É o caso do Robinho. Nasceu no Brasil. Portanto, nasceu em território brasileiro, pelo princípio do jus soli, é brasileiro. Né? E também poderia ser até pelo princípio do jus sanguinis, né? De ter pais brasileiros cumprindo a missão estrangeira oficial. Mas o caso de Robinho não deixa a menor dúvida, ele é um brasileiro nato. Então, nenhum brasileiro será extraditado, sendo ele nato. Aí vem a exceção, que é essa segunda parte do inciso 51 do artigo 5º que nós estamos vendo aqui no rodapé, que é o brasileiro naturalizado. O brasileiro naturalizado pode sim ser extraditado se ele pratica crime antes da naturalização, porque é algo que aconteceu antes da naturalização. Ou, aí vem a exceção da exceção da exceção, que é permitir que, mesmo naturalizada, a pessoa possa ser extraditada, o brasileiro possa ser extraditado, se está comprovadamente envolvido com tráfico ilícito de entorpecentes, ou seja, o famoso tráfico de drogas. Né? Então, estabelece aí uma cláusula de exceção, por ser o tráfico de drogas algo muito grave, combatido internacionalmente, enfim, isso já seria um outro quadro que nós teríamos que gravar a respeito da conveniência, oportunidade da política criminal de drogas, que também é algo muito discutível, né? Mas está aqui amparado no artigo 5º da Constituição, exceções a esse princípio da não extradição do brasileiro em geral, né? Do naturalizado, mas do naturalizado comportando as exceções de que se ele cometeu o crime antes da naturalização, então é algo do passado dele, ele pode ser extraditado, e mesmo depois, se ele se envolve comprovadamente em tráfico ilícito de entorpecentes. Então, esse princípio da não extradição do nacional, pessoal, é importante a gente entender que é um resguardo ao brasileiro, né? A maioria dos países adota esse princípio, Estados Unidos, por exemplo, não adotam, né? Mas a maioria dos países adotam esse princípio, extraditando os estrangeiros, né? Conforme a requisição, as cláusulas de reciprocidade, os tratados internacionais, mas resguardando o brasileiro, para que ele possa ter um julgamento, por exemplo, de acordo com a sua língua, com as suas leis, caso ele ainda vá ser julgado, a execução da pena também dentro do seu país, próximo de sua família, né, nos presídios próximos das suas residências, ou seja, para que tenha contato com os familiares. Então, isso é para que haja um resguardo do próprio nacional, falando o seu idioma, podendo se defender e depois também tendo uma execução da pena mais compatível com a sua dignidade, com a proximidade dos familiares, num ambiente que é menos inóspito e estranho para ele. Afinal de contas, no estrangeiro as pessoas ficam mais vulneráveis. Mas isso não significa impunidade, ok, pessoal? Porque nós temos também um princípio, que é o princípio além da territorialidade, que nós temos no nosso Código Penal, nós temos o princípio da nacionalidade ativa e passiva, segundo o qual os crimes cometidos por brasileiros fora do país podem ser julgados aqui também, punidos aqui também, segundo as nossas leis. Isso se forem crime também no Brasil. No caso do Robinho, esse estupro coletivo também é crime, segundo o nosso Código Penal. Mas em nenhum momento o julgamento aconteceu aqui, né? O julgamento aconteceu lá, então não é caso de aplicação da lei brasileira fora do território, de extraterritorialidade, é um caso simplesmente de execução da pena fora do território italiano. A Itália pode requerer a extradição de Robinho? Ora, até poderia, mas ela já sabe que existe essa cláusula na nossa Constituição, como também na maioria dos países europeus, é algo a ser respeitado. O que a Itália finalmente pode requerer mesmo é a execução dessa sentença estrangeira aqui no Brasil. Ou seja, já está condenado definitivamente, não cabe recurso, ele não vai sair do território, porque saindo do território é muito importante que se diga que acaba essa exceção aqui da Constituição, ele pode ser preso em qualquer país que tenha acordo de extradição e de reciprocidade com a Itália, não é? Então, por isso que ele não vai jogar em times internacionais, europeus, porque há um grande risco, portanto, dele ser preso no primeiro país que tem acordo de extradição com a Itália. Não vai estar resguardado pela cláusula brasileira da Constituição brasileira, né? Saindo do território brasileiro, claro que existe esse risco. Então, ficando aqui, o que a Itália pode requerer não é a extradição, como nós já vimos, mas a execução da sentença estrangeira. Nós temos a respeito disso, no nosso Código Penal, o artigo 9º do Código Penal brasileiro, que diz que é possível, sim, executar, né, sentenças estrangeiras no Brasil, sentenças que já estão terminadas com uma determinada pena, né, a ser cumprida. E esse artigo 9º diz o seguinte: a sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências,
pode ser homologada no Brasil para inciso 1º, aí nós vamos ver as condições, né, para a homologação dessa sentença estrangeira, que no caso é a sentença da Corte de Cassação italiana, obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e outros efeitos civis, que seria o dano moral, que seria a indenização, que ele já está obrigado a pagar lá segundo a Corte italiana, né, uma indenização em euros, um valor monetário, pela compensação aos danos morais a esta mulher, albanesa. E 2, sujeitá-lo à medida de segurança. Não é o caso, né? Robinho não está sujeito à medida de segurança, que é uma medida imposta aos inimputáveis, mas sim a uma pena criminal. Parágrafo único, aí o artigo continua, né? A homologação depende, letra A, para os efeitos previstos no inciso 1º, de pedido da parte interessada, que seria a Itália. Letra B, para os outros efeitos da existência de tratado de extradição, o Brasil tem tratado de extradição com a Itália, com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, Itália, ou na falta de tratado de requisição do ministro da Justiça. Não é o caso porque a Itália tem esses acordos, esse acordo com o Brasil, essa cláusula de reciprocidade, e o que impede mesmo a extradição de Robinho é aquele artigo da Constituição que a gente falou, que protege os nacionais, sobretudo os brasileiros natos, né? Então, essa sentença pode vir a ser homologada, sendo requerida pela Itália, cumprindo os requisitos aqui do artigo 9º, para que ele cumpra a pena, para que a pena seja executada no Brasil, porque condenado, julgado e condenado, ele já foi. Mas agora vem aquela pergunta de como isso deve ser feito também aqui dentro, já que não se trata de reparação de danos, não é isso, né, que se está requerendo. Isso ele já vai pagar para a jovem lá na Itália e também não é caso de cumprimento de medida de segurança. A gente vê que nós temos um óbice já nessa homologação da sentença porque se trata de cumprimento de pena. Mas nós temos uma nova lei, uma lei de imigração, que é a Lei 13.445. Essa lei, que é uma lei bastante recente, ela trouxe toda um regramento a respeito da transferência de execução de pena. É uma lei bastante moderna que trouxe a possibilidade de, como o próprio nome já diz, transferir-se a execução da pena para um território estrangeiro diferente daquele onde a condenação aconteceu, que seria o caso do Robinho. Então, nós temos o Código Penal, a parte geral, como nós vimos no artigo 9º, que é de 1984, que a princípio não permitiria a homologação para cumprimento de pena, como nós acabamos de ver, mas esse novo Estatuto do Estrangeiro, né, ele permite, ele é de 2017, Lei 13.445 de 2017, que é uma nova lei de imigração brasileira, bastante moderna, que já não era sem tempo que viesse a acontecer, porque a antiga lei era ainda do regime militar, disciplina uma série de coisas, disciplina a extradição, a expulsão, a deportação de estrangeiros do Brasil, traz todas essas cláusulas também que proíbem a extradição do nacional, e permite a transferência de execução de pena. Vejam que interessante, no artigo 100. Então, como isso poderia acontecer, ainda que leve algum tempo, ainda que seja protelado, mas como o Robinho poderia vir efetivamente a cumprir essa pena no Brasil, não é? Então, no artigo 100, que nós vamos colocar aqui, diz assim: nas hipóteses em que couber solicitação de extradição executória, é o caso, né? Extradição executória, a pessoa já está condenada, agora é só executar a pena. A autoridade competente poderá solicitar ou autorizar a transferência de execução da pena, desde que observado o princípio non bis in idem. Ou seja, a autoridade italiana pode requerer isso, a autoridade brasileira, mas desde que ele não esteja já cumprindo pena no Brasil, né? Então, se ele ainda não está cumprindo, ele nem começou a cumprir pena nenhuma, então não vai haver o bis in idem, que é um solapamento, né, da pena que a Itália requer o cumprimento com a pena no Brasil. Então, isso tem que ser requerido pela autoridade italiana no caso. Parágrafo único, vamos colocar aqui para vocês, sem prejuízo do disposto no Decreto-Lei 2848 de 1940, que é o Código Penal, a transferência de execução da pena será possível quando preenchidos os seguintes requisitos. Então, são requisitos para essa transferência de execução da pena. Número 1, o condenado em território estrangeiro for nacional ou tiver residência habitual ou vínculo pessoal no Brasil, que é o caso. O Robinho é nacional do Brasil, tem residência no Brasil, vínculo pessoal no Brasil. Número 2, a sentença tiver transitado em julgado, é o caso, está transitado em julgado, não cabe nenhum recurso mais nos tribunais italianos para Robinho. 3, a duração da condenação a cumprir ou que restar para cumprir for de no mínimo 1 ano, na data de apresentação do pedido do Estado da condenação. Ou seja, quando a Itália apresentar o seu pedido, é necessário que essa pena seja superior a 1 ano. Essa pena é de 9 anos, ok, pessoal? Ou seja, bem superior a 1 ano, até porque é um delito sexual bastante grave, que é o estupro coletivo, como a gente falou no início do vídeo. Número 4, o fato que originou a condenação constituir infração penal
perante a lei de ambas as partes, ou seja, perante a lei brasileira também. Certamente é uma infração na Itália e é também um estupro coletivo. E o estupro em si, um crime aqui no Brasil, indubitavelmente. Então, também cumpre esse requisito. Número 5, houver tratado ou promessa de reciprocidade. E nós sabemos que a Itália tem esse tratado com essa cláusula de reciprocidade com o Brasil. Então, cumprem-se todos os requisitos aí para a transferência de execução da pena de Robinho, para que isso seja, pelo menos, pedido pela Itália, não é, pessoal? Se vai realmente ser autorizado ou não, a gente não sabe, mas cumprem-se os requisitos, os 5 requisitos que a gente acabou de ver. O artigo 101, que está na sequência da lei 13.445 de 2017, essa nova lei de imigração, diz o seguinte: o pedido de transferência de execução da pena do Estado estrangeiro será requerido por via diplomática ou por via de autoridades centrais. Então, tudo isso é feito através do Ministério das Relações Exteriores, enfim, agentes diplomáticos, para que são os encarregados de fazer esse diálogo com o Estado estrangeiro, não é? Isso deve ser requerido de acordo com as formalidades legais pelo Estado italiano. O Brasil não vai executar essa pena de ofício, ou seja, esse artigo 101 deixa muito claro que deve haver um requerimento perante as autoridades diplomáticas brasileiras, ou seja, o Ministério das Relações Exteriores, que é quem conversa com os Ministérios de Relações Exteriores dos outros países também. E feito esse pedido, preenchidos os requisitos, aí nós vamos ver se é o caso de se autorizar mesmo este cumprimento. O parágrafo 1º diz o seguinte: o pedido será recebido pelo órgão competente do Poder Executivo, o Ministério, e após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta lei ou em tratado, a gente já viu os pressupostos, encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ, para decisão quanto à homologação. É o STJ, pessoal, quem vai ter a decisão final. É uma corte de juízes também no Brasil, né, que está logo abaixo do STF, para julgar essas coisas, se é o crime realmente é crime também no Brasil, a quantidade de pena, se estão preenchidos todos os requisitos legais para o cumprimento de pena de Robinho. E, parágrafo 2º, não preenchidos os pressupostos referidos no parágrafo 1º, o pedido será arquivado mediante decisão fundamentada, sem prejuízo da possibilidade de renovação do pedido devidamente instruído, uma vez superado o óbice apontado. Então, caso algum requisito não fosse preenchido, então o pedido poderia voltar a ser feito, né? Mas no caso de Robinho, a gente vê que ele é um brasileiro nato, que reside no Brasil, que a pena é de 9 anos, bem superior a 1 ano, que o delito tanto é delito na Itália quanto no Brasil, e não existe o tratado, né, o tratado de extradição e de reciprocidade entre Brasil e Itália, então não há nenhum óbice, não existe nenhum óbice a que essa transferência de execução de pena nos moldes da Lei 13.445 de 2017 seja requerida pelo Estado italiano. E aí, quem sabe, Robinho virá a cumprir essa pena por estupro coletivo. Como disse a jovem albanesa, que acompanhou todo o processo, diferentemente de Robinho, que não estava lá, até porque se ele estivesse lá, ele poderia sair preso da Corte de Cassação italiana, não é? Então, ele estava aqui no Brasil, ele sabia bem que não poderia ser extraditado. A jovem não se identificou em nenhum momento do processo, claro que para as autoridades italianas sim, mas não para a imprensa. Preservou sua identidade e disse que o mais importante da condenação não é a indenização, não são os danos morais, nem a própria quantidade de pena a ser cumprida, né, para efeitos penais, mas simplesmente que houve uma denúncia de um caso, isso precisa ser denunciado, colocado para a sociedade, que a violência contra a mulher, especificamente a violência sexual contra a mulher, não pode ser banalizada e nem tolerada, porque logo depois, quando o julgamento começou, isso lá nos idos de 2017, o julgamento tem quase mais de 5 anos de duração já, Robinho, inclusive, alegou que ela estava desacordada, bêbada e não sabia nem o que estava acontecendo, como se isso fosse uma banalidade, não é? Ora, desacordada, bêbada significa que o estupro não é só um estupro comum, mas um estupro de vulnerável, que é muito mais grave, tanto na Itália quanto no Brasil, né? O estupro é um crime hediondo, o estupro de vulnerável também é um crime hediondo, e esse tipo de violência contra a mulher não pode ser tolerado, ok? Bom, esse foi o nosso quadro Pílula Penal de hoje, que fala de institutos dogmáticos do direito penal, da parte geral do direito penal, aplicados a casos concretos da realidade. Eu espero que você tenha gostado, deixe aqui o seu like, compartilhe esse conhecimento, inscreva-se no canal Professora Gisele Mendes do YouTube e nós voltamos proximamente com mais quadros aqui especialmente para você. Espero que você tenha gostado, muito obrigada e até a próxima.